Olá pessoal, eu estou trazendo para vocês uma série de vídeos como ajustar a base objetiva para costura sob medida. Para quem está chegando agora, que não conhece, não sabe nada sobre a base objetiva, é uma base que eu disponibilizo gratuitamente abaixo de todos os vídeos do YouTube, dos nossos vídeos, né? Você vai encontrar o link para baixar. Essa base ela é para vestidos, saias e blusas. Então você pode baixar, imprimir, colar. Tem um vídeo ensinando aqui a imprimir e colar. E você tem a sua base para poder você trabalhar. Só que essa base, ela é numa medida industrial, né? Ela é uma medida, como diz, para a maioria das pessoas. É uma medida padrão. Para você ajustar ela para sob medida, você pode fazer alguns ajustes. Por exemplo, se o ombro da base objetiva estiver diferente da base da medida da sua cliente ou sua, você pode ajustar. Se a altura de corpinho tiver diferença, qualquer medida que estiver diferente da medida da cliente ou sua, que você estiver fazendo a roupa com a medida da base objetiva, você pode fazer ajuste. Então eu dividi esses ajustes em alguns vídeos para não ficar muito cansativo e para não ficar a pessoa não ter que assistir tudo procurando aquilo que ela quer. Então eu fiz alguns vídeos, né? Vai ter todos com essa mesma introdução e você pode procurar o vídeo de acordo com o ajuste que você precisa fazer. Por quê? Nem sempre você precisa fazer todos os ajustes, né? Às vezes a pessoa só é mais baixa um pouquinho. Às vezes a diferença vai ser só na cintura, né? Às vezes vai ser só no ombro. Então você vai procurar o vídeo de acordo com aquele ajuste que você precisa fazer, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer coisa deixe nos comentários. É importante para mim, né? Saber se você baixou, se você está conseguindo trabalhar com as bases, se você já fez alguma coisa. Eu tenho recebido tantas mensagens lindas de pessoas que conseguiram, que estão trabalhando com as bases, que estão gostando, que estão achando que ajudam muito, que acelera o processo, né? E quanto mais você agiliza o seu trabalho, mais dinheiro você ganha. Eu fico muito feliz com isso, né? Então deixa aqui nos comentários para mim se você está conseguindo, se você está trabalhando, o que você achou, tá? É muito importante para mim saber isso. E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, deixa um curtir aqui para mim se você tiver gostado do vídeo, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo? Bem, então, vamos para essa série nossa de vídeos de como ajustar a base objetiva para a costura sob medida. Eu já tinha até feito um vídeo anterior, logo no início do canal, mas o vídeo não ficou muito bom. Então eu tirei esse vídeo, né, e vou explicar aqui, vou dividir em mais aulas para não ficar comprido. Então vamos fazer hoje a base, como ajustar a base para ombro diferente, né, ombro maior ou menor do que o da base. E essa linha de seio a seio. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender essas duas alterações. Alterar essa linha de seio a seio e alterar a medida de ombro quando for maior ou quando for menor. Então primeiro nós vamos aprender quando o corpo da sua cliente, o ombro da sua cliente for maior do que a base objetiva, tá? Então você vai pegar a sua base objetiva, ó, essa aqui é a 42. Eu não vou trabalhar com ela porque a minha base que eu copiei aqui é 38. Mas você vai usar a sua base normal, você vai ter a sua base, você colou e recortou ela por fora, você vai usar a sua base objetiva que você copiou e colou, tá? Eu só não vou usar porque eu não tenho ela impressa aqui nesse papel aqui, ó, eu copiei ela nesse papel aqui, que eu gosto mais assim, ó. Eu copio ela no papel dobrado, porque eu acho mais fácil, tá? De trabalhar, eu acho mais durável, eu copio nesse papel grosso. Mas é a mesma coisa, é a mesma base, só que tá num papel pardo, tá? Então eu tô explicando para vocês que vocês vão utilizar as suas. A mesma base sua que você copiou, né? Você imprimiu, colou e depois você vai utilizar ela aqui para fazer as alterações de ombro, tá? A mesma base, você vai usar o tamanho que você estiver fazendo. Então aqui no meu caso, eu estou fazendo 38, eu copiei aqui a base, tá? Como a alteração é só de corpinho, eu copiei só o corpinho. E copiei ela aqui, ó, tá? Do jeitinho que ela tá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou medir a base a minha base objetiva. A minha base objetiva aqui, ó, tamanho 38 e 40, 36, 38, 40, ela está com 11 centímetros, tá? O ombro dela tem 11 centímetros. Então, suponhamos que eu tô com uma cliente que tem 12 de ombro. Vamos pôr 13, não, vamos pôr 12.
tá? Mas você pode fazer com a alteração do tamanho que for. Aqui, a minha aqui tá dando 11, a minha cliente tem 12 de ombro. O que que eu vou fazer? Eu preciso de aumentar 1 centímetro. Então, eu vou vir na minha linha de ombro. Vou vir aqui na linha de ombro e vou prosseguir ela. Depois disso, eu venho e meço aqui o tamanho do ombro da minha cliente. Então, 12. Eu venho aqui e marco 12. Então, depois disso, eu venho com a minha base, que eu imprimi e colei, e vou fazer aqui, ó. Quando eu coloco o ombro no 12, quando eu coloco, tá vendo aqui, ó, o ombro a cava da minha base no 12, e eu venho aqui, o que que acontece? Se eu colocar ela na mesma linha, olha o tanto que a minha cava vai ficar menor. Vai ficar menor esse tanto. Eu não posso fazer isso, porque senão vai ficar pegando a pessoa, né? Vai ficar pegando aqui. E a manga minha vai ficar grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou refazer a cava do jeitinho que ela é. Eu seguro aqui, olha, tá? Pego a minha base, seguro ela aqui no pontinho e venho e encosto lá na lateral. Olha só. E venho e refaço a minha cava. Deixa eu pôr uma pedra aqui. Olha, e eu venho refaço a minha cava. Até aqui. Tá vendo? A minha cava ficou do mesmo jeitinho, ó. Só que eu aumentei aqui e ela desceu aqui, tá? Quando eu aumento aqui, aí essa aqui já não vale mais. Eu vou fazer essa vermelha. Quando eu aumento no ombro, desce na cava. Ela fica do mesmo tamanho, tá? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque que eu não posso simplesmente vir, se eu vier aqui aumentar e vier até aqui, ela vai ficar pequena. Se eu aumentar aqui e descer aqui também sem medida nenhuma, o que que vai acontecer? Pode atrapalhar o meu molde. Na hora que eu for encaixar a cava, ela não dá, a cava fica grande, tá? Então, você sempre faça isso. Você aumenta aqui e utiliza a mesma cava para fazer aqui. Depois que você fez isso na parte da frente, você vai fazer a mesma coisa na parte das costas, tá? Para ficar certinho, aumenta aqui, aumenta nas costas. Diminui aqui e diminui nas costas. E depois você fecha a pinça e confere a lateral para ver se tá dando tudo certinho. Se tiver alguma diferencinha, você altera aqui, tá? Ou aumenta ou diminui aqui nessa parte. Bom, então para quando o corpinho for, quando o ombro for maior, a alteração é essa. Agora, vamos fazer a alteração quando o corpinho, o ombro da minha cliente for menor do que a base. Nós já medimos, a base tem 11, né? A minha base 38 que eu estou fazendo tem 11. Suponhamos que a minha cliente só tem 10 de ombro, menor. Eu vou vir aqui, vou marcar 10, tá? Marquei 10, olha. Tá? Marquei 10 aqui na minha base. E vou fazer a mesma coisa, né? Vou vir com a minha base, vou encaixar ela aqui no 10, olha. E vou encaixar na lateral. Aí o que que vai acontecer? Ela vai subir, tá vendo, ó? Olha o tanto que ela vai subir, eu vou encaixar ela aqui na lateral. Então, vou fazer com a caneta vermelha. Encaixei na lateral, então eu venho e refaço. Olha só. Que eu ligo aqui. Então, olha só o que que eu fiz. Quando eu diminuí aqui, ela subiu ali e a cava continuou do mesmo tamanho, tá? Ó, ela fica com a pontinha assim, mas é por causa que aqui tá vendo que ela tá diminuindo? Então, você pode, quando você fechar a pinça, esse aqui você vai ajustar quando você fechar a pinça e ligar ela aqui toda reta, ó, tá? Aí você vai ajustar isso, porque a inclinação dela ali é que faz isso, olha. Então, você vai vir e vai fazer isso. Retar ela aqui, tá? Junto com a sua pence. Olha, então, o que que aconteceu? Quando eu tirei aqui, ela subiu aqui. Então, esse preto aqui é o anterior, não vai estar valendo mais.
Você faz de lápis. Aqui eu tô fazendo de canetinha para você ver, né? Para você visualizar melhor. Mas você faz de lápis que você vai apagando essas linhas para não ficar confusão, igual com canetinha. Tá vendo? Que a gente risca e não fica tão legal, né? Mas isso é para vocês verem. Então você faz de lápis e vai apagando essas linhas que não tem necessidade. Bem, então essa é a segunda alteração, né? De hoje, que é de ombro. Quando o ombro da minha cliente for menor do que o da base. Agora, a outra alteração é quando a gente for fazer que a altura de pence da base objetiva é diferente da altura de pence da minha cliente. O que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, né? Olha, sempre meço da pontinha, vou medir daqui até aqui. Deu 25, tá? O vértice da pence aqui deu 25. Suponhamos que a minha cliente tem 26, né? Eu vou ter que... 26, olha só, vai vir aqui. Não meça daqui, tá, gente? Dessa linha aqui, não. É daqui que você mede, que é de onde a gente tira a medida. Então, olha aqui, olha. Tá vendo que ele tá 26 aqui, 25 aqui, né? Nesse rumo. Então, aqui que vai estar a pinça da minha cliente. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha base... Vou vir aqui, olha, no buraquinho do vértice da pence, olha. Lembra que eu falei com vocês que eu gosto de furar um buraquinho? Furei o buraquinho, eu venho com o lápis, a canetinha aqui e coloco em cima da pintinha que eu fiz aqui, ó. Olha, que é o lugar da pinça da minha cliente. Eu venho e coloco, e aí eu venho e encaixo ela ali, a base, aqui nessa linha, olha. Tá vendo a linha de ceia a ceia? Se eu encaixar ela ali, ela vai estar perfeitamente aqui. Olha, se tá certinho, encaixo ela aqui, tá vendo que a linha tá da sequência? Aí eu venho, coloco uma pedra e vou terminar de fazer minha pence aqui, ó, tá? A minha pence vai mudar pra cá, olha, fiz aqui os dois pezinhos dela aqui, né, olha, a marquinha dela, e aqui eu já tinha feito a pontinha. Aí eu venho, tiro, quer dizer que a minha pence vai passar pra cá, ó. Abaixei a pence, ela veio pra cá. Quando ela veio pra cá, o que eu vou fazer? Ela não tem essa pontinha aqui quando a gente faz ela. O que eu vou fazer? Eu vou vir, vou dobrar a minha pence e vou refazer aqui na lateral. Olha, tá vendo que ela deu um dente aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu venho com a carretilha ou então com a régua e ligo aqui, ó. Vou ligar de novo aqui, vou refazer. Quando eu cortar, se eu for cortar agora, se eu estiver fazendo o molde e já for recortar, eu posso recortar aqui. Se não, eu posso marcar com carbono e depois eu refaço. Então, olha só, quando eu recorto, ela fica maior nesse lugar. Então, eu venho aqui e faço o piquezinho dela. E faço a pontinha dela aqui para eu costurar, tá? Se eu for costurar ela aqui ou se eu for fazer transferência. De todo jeito, eu faço o piquezinho dela aqui, tá bom? Então, eu transferi. Ela era aqui, eu transferi pra cá. Se for pra cima, se for mais pra baixo, onde for, você vai fazer esse mesmo procedimento pra você fazer a alteração de altura de pence, tá bom? Então, do vídeo de hoje de alterações era isso. Espero que vocês tenham gostado e tem outros vídeos com alterações para vocês, tá bom?